Bom, olá a todos, meu nome é Mário Ezequiel e estou aqui para apresentar para vocês o trabalho intitulado Aplicação da API do MetaTrader 5 como suporte à gestão de operações para investidores. Essa apresentação está sendo feita para o Inova 2024. Fazendo uma contextualização aí, esse trabalho foi inserido na área do mercado financeiro, onde a gente tem diversos produtos e as suas plataformas de negociação. Então, os produtos são aí ações que são negociadas, moedas, derivativos, criptomoedas também. E a gente tem disponível várias plataformas de negociação, onde compradores e vendedores vão negociar aí os seus papéis, os seus ativos. Só uma informação interessante para esse trabalho é que a partir de 1º de julho de 2009 houve o fim do pregão Viva Voz e as negociações passaram a ser feitas apenas via plataformas online. Algumas das plataformas que são disponíveis hoje, a gente tem aí o MetaTrader 5, o Profit, o Trade, que são as três principais plataformas. Essas plataformas, elas são disponíveis também nas plataformas de negociação, nos brokers, né, que a gente tem acesso. Além dessas três, existem algumas outras de menor relevância. Então, citei as três principais aqui. E o nosso trabalho foi voltado para o MetaTrader 5. Por que a gente escolheu o MetaTrader 5? Primeiro que é uma ferramenta gratuita, segundo que ela possibilita ao usuário desenvolver ferramentas personalizadas como essa que eu estou apresentando aqui para vocês. Também ela é multimercado, esse até é um diferencial do MetaTrader 5. Com isso, ela possibilita que a gente trabalhe com vários mercados, né? Não só ações, mas também derivativos, Forex e outras. Também o MetaTrader 5 permite elaborar análise técnica e efetuar as operações. Então, eu posso analisar um gráfico de tendência, né, verificar se compensa comprar, vender e realizar as operações de compra e venda no mercado. Também permite a gente criar robôs de negociação para otimizar as negociações e também receber avisos, né, dependendo de thresholds que a gente definir ali para avisar o investidor. Nesse contexto, o problema que foi identificado está na geração de relatórios, porque o MetaTrader ele gera os relatórios, até gera gráfico, mas são informações estáticas. Então, nesse print aqui tem um relatório com informação estática, a gente não consegue alterar nem o gráfico, nem as informações, então elas vêm na forma de um documento HTML, a gente tem que salvar na máquina local e manipular os dados. E também o fornecimento das informações sobre as negociações, que é um pouquinho precário. O MetaTrader 5 tem algumas limitações, apesar de ter uma vantagem, que é uma ferramenta gratuita, mas tem algumas limitações. Então, por exemplo, para a geração de um relatório, a gente passa por muitas etapas, são vários cliques, né, várias etapas ali para gerar um relatório. Nesse relatório gerado, nessa página, tem muita informação ali, às vezes a gente precisa de pouca informação e fica difícil de filtrar. O gráfico exibido no relatório também é de forma estática, a gente não tem dinamismo ali se a gente quiser alterar alguma coisa. Se a gente quiser alterar, a gente tem que gerar um novo relatório e passar por várias etapas para a geração desse relatório. E o relatório também a gente salva no computador depois de que ele é gerado e também ocupa um espaço ali no computador. Mas o principal é a questão que é relatório estático. Então, o tema do nosso trabalho aí, a gente pensou em melhorar uma das funcionalidades do MetaTrader 5, que é justamente essa geração dos relatórios. Então, deixando esses relatórios mais dinâmicos para o usuário, porque eles são estáticos, com a possibilidade
do usuário poder analisar de forma mais fácil as operações financeiras que ele realiza. E nesse gráfico, nessas informações, são todas as operações que o usuário realizou, possibilitando também que ele consiga analisar a performance dele, né? Então, a justificativa para esse trabalho foi trazer uma experiência melhor para o usuário que utiliza a plataforma MetaTrader 5, sendo uma extensão. Esse trabalho foi realizado é uma extensão do MetaTrader 5, com relatórios mais dinâmicos, né, frente àqueles relatórios estáticos padrão do MetaTrader 5, e colocando aí várias opções de filtro, separando filtro, data inicial e final de tempo, e também separação do tipo de informação através das guias. Então, selecionando cada guia, o usuário consegue acesso a determinadas informações, em frente àquele página com todas as informações para o usuário analisar. Então, os objetivos do nosso trabalho foi trazer uma experiência melhor para o usuário, com a comunicação direta com o MetaTrader 5, os relatórios dinâmicos, né, podendo também filtrar esses relatórios e o gráfico por períodos de tempo, data inicial e final, e também escolhendo o ativo que a gente quer analisar. Colocando guias, separando o tipo da informação que o usuário deseja analisar, e também informações sobre o desempenho das operações que o usuário está realizando. A parte de metodologia científica, então a gente pensou inicialmente em quais telas que seriam necessárias para o nosso sistema. A gente identificou ali a arquitetura da aplicação, separando em back-end e front-end, o que seria, o que ficaria no back-end, o que ficaria no front-end, e também fizemos a escolha das ferramentas e dos frameworks que seriam utilizados para o desenvolvimento da aplicação. Então, na arquitetura da aplicação, foi escolhido a linguagem de programação Python, juntamente com TypeScript. Foi utilizado o Git para versionamento do código, né? A gente ter as várias versões e a evolução no desenvolvimento de código, e também o Yarn e NPM. Não vou entrar em detalhes de cada ferramenta aqui, basicamente separando, né, o back-end do front-end, o que foi utilizado no back-end. Então, a linguagem de programação utilizada foi a linguagem Python, justamente porque o MetaTrader 5, a API dele, é implementada em Python. Então, isso facilitou a comunicação ali com o MetaTrader. O pip foi a ferramenta Python utilizada para a instalação dos pacotes que foram utilizados. O Flask foi usado para a criação da API REST, para a gente obter os dados do MetaTrader. O Grafene foi usado para pegar os dados da API REST desenvolvida e transformar esses dados para a API GraphQL. A API GraphQL foi usado para acessar os dados necessários para a análise. JSON foi o formato que é utilizado como retorno da API, então a gente teve que usar esse formato. E o Pandas e NumPy, que foi usado para a manipulação dos dados e cálculos matemáticos. Isso no back-end. No front-end, foi utilizado as linguagens de programação JavaScript e TypeScript. O React foi usado para a componentização dos elementos que foram utilizados. O Electron foi usado para compilar toda a aplicação na versão desktop. Chakra UI, que tem as bibliotecas de componentes que foram usados. E o GraphQL para as requisições de dados no back-end. Aqui uma ilustração de toda o MetaTrader e onde que entra a nossa aplicação MetaReports. Então a gente tem aqui na MetaReports
comunicando-se diretamente com o cliente terminal do MetaTrader 5. Falando um pouco mais da aplicação, né, que foi desenvolvida, que a gente chamou de Meta Reports, então ela foi desenvolvida aí como resultado do trabalho de pesquisa. Ela se comunica diretamente com o terminal do MetaTrader 5, né, como está na ilustração do slide anterior, e é possível instalar no computador, tanto no computador, no desktop, no notebook, como também em um dispositivo móvel. Aqui eu vou fazer uma demonstraçãozinha de como funciona o Meta Reports e as telas que foram desenvolvidas. Então, uma demonstraçãozinha rápida das telas aí. Aqui uma página inicial com algumas informações. Logo, logo de cara tem essas informações principais. Então aqui no computador tem instalado o MetaTrader 5 e o Meta Reports que foi desenvolvido. A gente não precisa executar o MetaTrader, dá para executar direto o Meta Reports. O MetaTrader 5 ele executa automaticamente por trás. Então aqui ele abriu o MetaTrader e na frente aqui o Meta Reports. Tela inicial, então já tem várias informações para o usuário, como o saldo, a margem disponível, algumas informações na tela inicial aqui. Algumas informações, poucas informações, mas são importantes, principalmente o saldo. Na sidebar lateral, a gente tem as várias guias que foram comentadas, dependendo da informação que o usuário deseja acessar. Então a gente tem aqui o histórico de negócios, né, History Views, onde a gente consegue filtrar por data, colocando a data inicial e final, e também o, o gráfico aí, dinâmico. A gente consegue manipular o gráfico dinamicamente. Então é bacana mostrar aqui o gráfico geral e abaixo as informações todas sobre o histórico de negócios do usuário. Inicialmente, a gente colocou um período de 30 dias, iniciando do dia 1º do mês até o dia atual. A gente seleciona a data e o papel ali. Na outra aba, o histórico de ordens, também filtrando por período de tempo. Aqui eu não gero um gráfico, né? Só tem as informações ali das ordens que foram realizadas. Também a gente tem as posições em aberto. São todas as posições que do usuário que ele startou uma compra ou uma venda. Então, o que está em aberto vem nessa tela aqui. Aqui também a gente não tem o filtro, porque normalmente são poucas informações que ficam em abertos. A tela de posições, onde a gente tem as posições que o usuário já abriu na corretora. Informação de data, qual papel, e tem aqui as várias ordens. Vamos supor que ele iniciou uma ordem de R$ 100 e executou R$ 50. Então ele vai ter uma operação parcial, né, porque foi executado parcialmente. Então aqui ele exibe a posição inicial de entrada da operação aqui. Também a possibilidade de filtrar por período de tempo e qual o papel que foi escolhido. Também a última guia, a Analytical, que também permite filtrar por data inicial e final e a ação, papel. E abaixo a gente tem várias informações naquele período específico. Total de lucro, o lucro bruto, o fator de lucro, o fator de recuperação,
total de trades, a média de lucro, enfim, várias informações que o usuário pode usar para analisar, né, e definir suas próximas operações. Então, era basicamente essa a ferramenta que foi desenvolvida. E deixa eu abrir também aqui o relatório. Esse é o relatório que é gerado pelo MetaTrader. Quando a gente efetua a geração do processo, geração do relatório, a gente tem esse relatório aqui. Tem poucas informações aqui, porque foi um período curto de tempo, mas tem aqui as ordens, as posições, e ele traz tudo numa única tela. Tem também um gráfico, mas esse gráfico é uma imagem estática, a gente não consegue modificar esse gráfico e não tem opção de filtro para o usuário, né? Tá simples porque teve pouca informação de período pequeno aqui, mas aqui, pegando o período maior, tem a quantidade de informações aqui que é bem grande. Então, para o usuário analisar uma quantidade tão grande, fica complicado. Então, é melhor que tenha filtro, né, por data e por papel escolhido ali. Bom, essa foi uma pequena demonstração do resultado aí da aplicação que foi desenvolvida. Algumas limitações da aplicação, algumas informações a gente não conseguiu pegar para mostrar aqui no aplicativo, porque a gente não conseguiu a informação da documentação. Então, não foi possível aí encontrar o valor do rebaixamento máximo do saldo em porcentagem, nem o valor referente ao rebaixamento relativo do saldo e o seu equivalente em porcentagem. Em relação às negociações de venda e de compra, também não foi possível encontrar o valor equivalente em porcentagem. Outra limitação é que a gente fez essa versão para rodar na plataforma Windows. Então, para outros sistemas operacionais, a gente não chegou a compilar o sistema. E também o usuário precisa ter contratado o MetaTrader 5 na corretora, o que normalmente as corretoras disponibilizam de forma gratuita o MetaTrader 5, basta o usuário habilitar essa, o MetaTrader 5 lá no broker, junto com a corretora. As conclusões aqui do trabalho, então a gente solucionou os objetivos principais, que era desenvolver uma interface para auxiliar o usuário investidor na sua análise, né, de compras e vendas e possibilitar, obviamente, ele analisar o seu desempenho, ter os tipos de dados separados em guias, o que antes no relatório do MetaTrader é tudo junto, né? A opção de filtrar os dados por data e também por ativo, né, especificando ali uma data inicial e final e qual ativo que ele quer analisar, e o desenvolvimento de um gráfico dinâmico, onde o usuário consegue manipular o gráfico ali de forma dinâmica. Como trabalhos futuros, então a gente pensa em disponibilizar o MetaTrader, aliás, o Meta Reports, para outros sistemas operacionais, além do Windows. Também implementar uma tela de login para o usuário se identificar ali, né, e vários usuários acessarem a aplicação. E também efetuar os cálculos necessários para incluir aqueles valores que ficaram faltando, que ficou ali na tela de limitações do sistema. Então era essa o que a gente tinha para apresentar. A gente agradece bastante a atenção de vocês aí. Muito obrigado.